3h08 no horário de Brasília. A gente vai conversar agora com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, que já conversou antes aqui com a gente também na Band News FM. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pelo seu tempo e pela atenção com os ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM Alta Frequência, o Coutinho que está em linha aí também. Gabriela, agradeço aí, vamos tentar ajudar no que for possível. Boa tarde. Vou começar perguntando sobre o momento que a gente vive agora. A gente está vivendo um colapso nas possibilidades de atendimento ou na falta de possibilidade de atendimento nos hospitais. E lá atrás, o senhor alertou com antecedência que o que ocorreu em Manaus, faltando oxigênio, poderia se espalhar pelo Brasil por um problema de logística. Queria a ajuda do senhor para entender qual é a situação que a gente tem agora em relação a isso, a distribuição e a disponibilidade de oxigênio. Olha, eu acho que são duas coisas interessantes que nós precisamos refletir sobre os nossos equívocos, né? E quando eu falo equívocos, eu estou me referindo a praticamente todo mundo, né? A academia, os tomadores de decisão e a população, né? Eu lembro que antes do colapso em Manaus, né, o colapso do oxigênio, né, daquela crise horrorosa em que morreram dezenas de pessoas asfixiadas dentro de hospitais, né, e outras dezenas de pessoas asfixiadas em suas casas, dentro de ambulâncias, no trajeto da casa para o hospital, porque não tinha vaga. Eu lembro que naquele momento nós já tínhamos avisado com mais de 40 dias de antecedência, na segunda semana de dezembro de 2020, que Manaus estava entrando num caminho sem volta. Nós avisamos ao prefeito de Manaus, nós avisamos ao governador do estado do Amazonas, que não adiantava abrir leito atrás de leito, porque chega uma certa hora que a circulação viral é tão grande e a quantidade de pessoas infectadas, e com isso pessoas com quadros clínicos mais graves, precisando de internação hospitalar imediata devido ao comprometimento pulmonar, ele vai se tornar tão grande que você vai ficar na situação que Manaus ficou em janeiro, e na situação em que o Brasil, agora de uma forma geral, dezenas, na verdade, de grandes metrópoles estão ou entrando em colapso ou em colapso declarado já, né, com gente morrendo na fila de espera por leito de UTI, capitais pedindo socorro para outras capitais para poderem transferir pacientes graves, né, para terem capacidade de atender minimamente as pessoas, né? Então, o que eu vejo de diferente nesse momento, e eu acho que é algo que não tem solução, infelizmente, é que, pegando o caso de Manaus, você lembra que em Manaus nós tínhamos uma demanda por leitos de UTI relativamente grande, que foi absorvida, digamos assim, por uma resposta de abertura, né, emergencial de leitos clínicos e leitos de UTI, principalmente. Só que tem um detalhe: nesse momento, você abre leitos clínicos e leitos de UTI porque chegam equipamentos de fora do Amazonas para Manaus, chegam profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros e fisioterapeutas de fora do Amazonas, para ajudar a suprir essa demanda inesperada, né, por trabalhadores de saúde e por equipamentos de saúde. Naquele momento era possível fazer isso, porque em Manaus faltava e, em teoria, em outros lugares ou tinha profissionais e equipamentos sobrando, ou você tinha uma situação em que você podia solicitar esse tipo de apoio. Agora é o contrário. Agora, quem quiser pedir apoio, como o governo de Minas Gerais, né, para contratar profissionais, para solicitar equipamento, respirador, instalar infraestrutura hospitalar para leitos de terapia intensiva, ou até mesmo de leitos de unidade de cuidados intermediários, né, não vai ter condição, porque vai recorrer a quem? E vou dizer mais: provavelmente, daqui a uma semana ou umas 2 semanas, nós teremos um outro colapso, que vai ser da falta de insumos médicos hospitalares. Vai faltar equipamento de proteção individual, provavelmente, claro que assumindo que a demanda por internação vai continuar nesse mesmo nível, e o consumo de anestésicos, de sedativos, de analgésicos e de tantos outros insumos utilizados em momentos críticos de emergência sanitária como esse são necessários. Então, é uma situação realmente muito preocupante, né? Eu não me surpreenderei daqui a algumas semanas ou dias se nós ouvirmos relatos de falta de oxigênio em alguns lugares. Felizmente, esse problema está superado no Amazonas, não porque nós administramos bem a epidemia, e sim porque a epidemia chegou num certo ponto que saturou a circulação viral
e a gente conseguiu frear um pouco essa velocidade de circulação viral com as medidas de distanciamento físico obrigatórias, né, pela justiça, tomadas a partir de janeiro, né? Então, no Brasil, eu não vejo uma situação diferente. Eu acho que se o Brasil não tomar nenhuma medida, uma medida radical para conter a circulação do vírus, e aí vai ser dolorido, vai ser dramático do ponto de vista econômico para as microempresas e empresas de médio porte, principalmente, mas eu não vejo algo diferente do que um lockdown nacional para a gente definitivamente conseguir frear a circulação viral. Eu jamais defendi o lockdown nacional. Eu particularmente sou contra lockdowns que você interdita um país inteiro porque você tem 2 ou 3 regiões gravemente afetadas. Não é o caso do Brasil. O Brasil está afetado de norte a sul e de leste a oeste. Então, nesse caso, é a única saída um lockdown nacional. O senhor já acaba de responder a minha próxima pergunta com relação ao que é possível fazer. Agora com relação a essa já anunciada falta de insumos, falta de medicamentos sedativos para intubação, é possível já se precaver para que isso não aconteça dentro de, como o senhor acabou de falar, de 1, 2 semanas? Esses insumos, esses medicamentos, eles são importados? O que os governos podem fazer já para evitar que isso aconteça em alguns dias? Olha, o que o governo precisa fazer nesse momento é acelerar, agilizar, se for o caso, criar mecanismos, né, institucionais para facilitar a importação desse tipo de insumos, né? Os insumos que são fabricados no Brasil, que estavam previstos, por exemplo, de serem exportados para outros países, para outras regiões do planeta, precisam ser revistos. Temos que lembrar que a Índia fez isso com o Brasil, né? Quando eles estavam liberando um lote de vacinas, a população se revoltou e falou: como vocês vão mandar vacina para o Brasil se a gente não tem vacina na Índia? Então, eu acho que tem que usar mais ou menos a mesma receita, né? A gente não tem insumo para salvar vidas no Brasil, é meio complicado, por mais que eu tenha contratos, por mais que eu tenha firmado compromisso com o meu cliente no exterior, nesse momento eu tenho certeza que qualquer um desses negociantes iriam entender, os importadores, melhor dizendo, uma situação dramática e crítica como essa. Afinal de contas, a gente está vendo o Brasil nos noticiários da Suécia, da Índia, do Japão, da Oceania, da América do Sul, do mundo inteiro com uma situação crítica, e eu acho que nenhum importador faria uma grande retaliação econômica ou algo desse tipo ao Brasil em função desse tipo de atitude, que seria algo, no mínimo, desumano, né? A gente conversou aqui na Band News FM com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana. Muito obrigada pela gentileza de nos atender mais uma vez, trazer esse alerta mais uma vez, com antecedência, para que a gente entenda em que momento a gente está e para onde a gente está seguindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde.